Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos vocês estejam muito bem. Tá frio, que uma beleza, né? Tô aqui com a minha touquinha porque a ponta da orelha dói, que uma beleza. Sim? Espero que sejam todos confortáveis. Maravilha? Lembrando que a finalidade dessas aulas é levar até você um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Os conteúdos são feitos de forma muito resumida e a ideia é estimular, inclusive, a tua própria pesquisa, tá certo? Lembrando também que é em forma de bate-papo. Nós não temos os recursos no sentido de colocar, de fazer as montagens, aquela coisa toda que os youtubers fazem, mas há um esforço aqui de reter esses conteúdos, essas informações, organizá-las e passar para estimular vocês a fazerem suas próprias pesquisas. Certo? Bom, na aula anterior, o professor fez, na nossa aula número 27 e na aula 28, o professor fez leituras de Édipo Rei. Então eu fiz uma introdução à obra de Sófocles e eu fiz leituras desse grande clássico da tragédia grega, Édipo Rei. Ok? E eu li ali um trecho dos personagens de Édipo e do outro personagem que era o sacerdote, né? Eu fiz a leitura porque a ideia era que a gente fizesse uma análise da construção literária, da construção do texto e da riqueza de detalhes que esses caras já conseguiam trazer há 2.400 anos atrás. Certo? Maravilha. Bom, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu preciso sempre trazer algumas informações, mesmo que possa parecer repetitivo, mesmo que você já tenha assistido isso nos outros vídeos, parte-se sempre do princípio de que você está vendo o vídeo pela primeira vez. Ok? Então, vamos falar sobre Édipo Rei. Édipo Rei é um personagem que pertence a uma trilogia escrita por Sófocles, o nosso segundo tragediógrafo grego. Lembrando que são três: Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. Maravilha? Bom, das produções desses grandes tragediógrafos, pouquíssimas chegaram até os dias de hoje, né? Chegaram na íntegra, que foram preservadas e que resistiram ao tempo. Então, a trilogia de Édipo foi uma delas, foi uma das que resistiram. Então, ela, através da poética de Aristóteles, para quem não sabe, Aristóteles foi um importante filósofo grego, e é através dele, Aristóteles também foi um grande pesquisador, e é através de Aristóteles escreveu uma obra chamada Poética, e dentro da Poética tem um capítulo direcionado à tragédia, ok? E dentro dessa construção, para Aristóteles, Édipo é a representação máxima do que é uma boa tragédia, do que seria a tragédia para os poetas, né, para os poetas gregos antigos. E lembrando sempre, ok? A poesia, quando a gente fala de poética, a poesia para o grego antigo, ela tinha um valor filosófico, científico muito e político, eu diria. Valor científico, filosófico, vamos organizar isso, professor. Ela tinha valor social, filosófico, político e religioso. Ok? Então ela não é essa construção poética que nós entendemos nos dias de hoje, né, 2.500 anos depois. Não. A tragédia nasceu, os conceitos poéticos nasceram, eles são oriundos, né, eles encontram ali a sua força nos cultos, na adoração ao deus Dionísio, que era o deus da que era o deus da reprodução, que era o deus do vinho, que era o deus da boa colheita, certo? Então, se era feito para os deuses, era feito com minuciosidade, era feito com muito carinho, era feito com muito esmero, né? Maravilha? Bom, posto isso, o professor separou uma leitura de Antígona. Antígona, para quem não sabe, é filha de Édipo. E a história dela acontece no terceiro episódio, vamos dizer assim, no terceiro capítulo dessa trilogia. Ok? Antígona, então, era filha de Édipo.
Eu não vou resumir a história porque eu acho legal você também fazer a sua própria pesquisa, né? Não vou dar tudo mastigadinho. Mas vamos lá. Antígona enfrenta um grande dilema. Por quê? Porque o seu tio, que se tornou rei de Tebas, por conta de um conflito familiar, determinou que o irmão dela, ou seja, o filho de Édipo, não poderia ser sepultado. Não poderia ser sepultado. E ela falou, é meu irmão, e eu vou sepultá-lo sim. E o que o tio dela fez? Eu estou dizendo que você não vai, e se você for, certo? Eu posso até não te matar, mas você vai ficar exilada, vai ficar reclusa de Tebas. E ela falou, ok, eu vou enterrar meu irmão. Ok? Então, nós vamos conhecer um pouco desse texto, um pouco desse diálogo, para entender um pouco da visão da Antígona. O que foi, o que a Antígona falou, o que a Antígona... vamos entender a força dessa mulher e como Sófocles já escrevia, né, já colocava para a gente, já colocava dentro dessas ideias essa questão do conflito entre a lei dos homens, a lei dos deuses, princípios éticos e princípios pessoais. Tá certo? Vamos fazer a leitura aqui de Antígona, para que a gente possa aqui pegar um texto, né? E mergulhar um pouco nesse diálogo, para que a gente possa compreender e esmiuçar um pouco as ideias desse grande tragediógrafo. Ok? Então vamos lá. Antígona. Ela está aqui num debate com Creonte, que é o seu tio, né? O rei de Tebas, na ocasião. E ele... Creonte. Agora, dizer rápida e consciente. Sabias que um edito proibia aquilo? Antígona. Sabia. Como ignoraria? Era notório. Creonte. E te atreveste a desobedecer às leis? Antígona. Olha a força dessa mulher, gente. Mas Zeus não foi o arauto delas para mim. Ou seja, a lei que você me impôs não foi aquela que Zeus determinou. E ela continua. Nem essas leis são as ditadas entre os homens pela justiça. Ou seja, nem os homens reconhecem a lei que você impôs como justiça, como justas. Companheira de morada dos deuses infernais, e não me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir as normas divinas, não escritas, inevitáveis. Ou seja, quem você acha que você é para impor uma lei que está, né, na nossa sociedade, que está no nosso meio há tantos anos? Há tantos anos. Não é de hoje, não é de ontem. É desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. Né? Quem é você? Quem é você, cara? Quem é você, rei, para impor uma nova lei, para impor, para quebrar uma tradição, para quebrar uma lei divina? E ela continua. Ela continua, né? Não é de hoje, não é de ontem, não é de hoje, não é de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas vigem, no caso as leis, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. E não seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que me arriscaria a ser punida pelos deuses por violá-la. Ou seja, você acha que eu vou negar as leis que os deuses deixaram pra gente há tanto tempo por causa da sua arrogância? E ela continua. Eu já saiba que teria de morrer. E como não? Antes até de eu proclamar... Perdão, gente, olha a dicção, professor. Antes até de o proclamares. Mas, se me levar à morte prematuramente, digo que para mim só há vantagem nisso. Ou seja, eu já sei que eu vou morrer um dia. E se você vai me matar agora, eu diria até que é uma vantagem. Para que eu vou envelhecer aqui, né, com essa tirania, já que você se sente o todo-poderoso, né?
até vejo vantagem em morrer de forma prematura. E ela continua. Assim, cercada de infortúnios como vivo, a morte não me seria uma... Assim, cercada de infortúnios como vivo, a morte não me seria, então, uma vantagem? Ou seja, a morte só me libertaria dessa droga de vida. Por isso, prever o destino que me espera é uma dor sem importância. Se tivesse de consentir em que o cadáver de um dos filhos de minha mãe fosse negada a sepultura, então eu sofreria. Mas não sofro agora. Se te pareço hoje insensata por agir dessa maneira, é como se eu fosse acusada de insensatez pelo maior dos insensatos. Olha a força dessa mulher e olha a força desse diálogo. Ou seja, se você me julga insensata porque eu quebrei a lei para sepultar o meu irmão, que é um direito religioso, certo? E um direito que a lei dos homens abarca, você me julga insensata por isso? Então quem está me chamando de insensata é o maior dos insensatos, por me negar o direito de prestar essa homenagem ao meu ente. É muito bacana a gente se aprofundar nesse diálogo para que a gente possa entender a profundidade da poesia, para que a gente possa entender a entrega ao texto, né? E como esses caras já produziam coisas de imensa profundidade sentimental há 2.500 anos atrás, certo? Nós estamos falando de Sófocles, o segundo grande tragediógrafo grego, tá certo? Eu acabei de ler para vocês aqui uma passagem de Antígona, que é a terceira obra de uma trilogia, né, de Édipo Rei. Antígona, filha de Édipo, tá certo? Paro por aqui. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Fiquem firmes nessa quarentena. Professor Paulo, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Até a próxima aula. Valeu!